Continuando nossa programação de Natal, hoje o Bunker aventura-se pelo universo da música, para apresentar para vocês artistas e obras de compositores contemporâneos que refletem a presença do Cristo. Apesar do muito que se comenta por aí, há na produção musical contemporânea uma busca pelo sagrado, pelo transcendente. Mas também é esta uma música que reflete os traumas e as dores do nosso século. Assim, como não é possível a ressurreição sem a morte, essas obras apresentam caminhos estéticos por vezes desafiadores, mas que aos ouvidos atentos estão ligados à mais profunda tradição musical e espiritual de nossos antepassados. Afinal, como bem nos lembra Joseph Brodsky, a relação entre Deus e a cultura moderna é bem direta, é a relação entre causa e efeito. Nascido na Estônia no ano de 1935, Arvo Pärt não teve uma criação propriamente religiosa. Ainda assim, nascer em um país onde a ostensiva opressão de um Estado totalitário podia ser sufocante, ele vai encontrar no Cristo e na Trindade o seu molde. Composições como A Paixão de São João, Credo, De Profundis são obras de sofrimento, mas que ao refletir sobre a dor e sobre a perda, sobre aquele grito de abandono, nos revelam o tempo além do tempo, o tempo da eternidade. Nas palavras do próprio Pärt, sua obra reflete como tempo e a temporalidade estão conectados. Este agora e a eternidade lutam dentro de nós, e eis a causa de nossas contradições, de nossas obstinações, de nossa estreiteza, de nossa fé, de nosso luto. A obra do estoniano gira em torno do silêncio e da beleza, onde há uma humildade latente. Seu trabalho é uma tentativa de compreender o mistério, o incognoscível, e ele está ciente de que isso será revelado em formas musicais não traduzíveis, em obras onde o silêncio torna-se presente por vontade própria. O Cristo, a Trindade, os pequenos sinos a tintilar as vozes do silêncio. Tintinabuli é uma região em que perambulo quando busco respostas, na minha vida, na minha música, no meu trabalho. Em minhas negras horas, tenho um certo sentimento de que nada faz sentido fora dessa região. O complexo e o multifacetado apenas me confundem, e eu tenho que buscar pela unidade. O que é isso? O que é esta coisa? E como encontro o meu caminho até ela? Traços dessa coisa perfeita aparecem em muitas formas, e tudo que não tem importância desaparece. Tintinabuli é como isso. Aqui estou sozinho com o silêncio. Eu descobri que uma única nota perfeitamente tocada é suficiente. Essa única nota, ou uma batida silenciosa, ou um momento de silêncio, me confortam. Eu trabalho com poucos elementos, com uma voz, com duas vozes. Eu construo minhas obras com os mais primitivos dos materiais, com a tríade, com uma única e específica tonalidade. As 3 notas da tríade são como sinos, e é isto que chamo Tintinabuli. E esta região, este lugar além do tempo, é um espaço de luto, de autorreflexão, de impermanência, de privacidade no mundo violento, de virtude e história, de fraqueza e carne e, finalmente, da própria vida. É o desfazer da representação forçada, é o desafio da confissão, é a dificuldade do conflito e a alegria da afirmação. É onde o silêncio se faz ouvir e onde o audível fica silencioso. É você, sou eu, é aquele que é. O compositor britânico John Tavener é destes nomes das artes que possuem o dom de enxergar nossa história de um ponto de vista que podemos ousar aqui chamar de eterno. Seja em obras como A Baleia, inspirada na história bíblica de Jonas, seja no belíssimo Requiem de Akhmatova, onde a poesia da autora russa é base para esta belíssima e dolorosa composição,
que talvez seja a mais tocante relembrança dos mortos pelo stalinismo, ou ainda na simbólica O Cordeiro, inspirada na obra poética de William Blake, é nessas obras que encontramos um compositor que buscava reencontrar aquilo que é primordial, aquilo que nos sustenta. Ícones em sons. Eis talvez a melhor definição da obra de Taverner, obra essa que expressa a presença da realidade metafísica em todo seu maravilhamento e assombro. Ouvir sua obra é como estar diante de um daqueles ícones pintados por Rublev. É como, pois, estar diante do próprio Cristo. The Protecting Veil, o véu protetor, é uma composição que busca concretizar esta presença. Nas palavras do próprio Taverner, busquei aqui fazer um ícone lírico em som, ao invés de em madeira, usando a música do cello como instrumento de talho. O ucraniano Alexander Sketchinsky trabalha em busca de uma síntese de estilos e movimentos, do barroco ao canto litúrgico ortodoxo, de canções populares ucranianas às polifonias medievais, dentre outros. E, ao aproximar e combinar esses diferentes estilos, ele busca uma unidade musical que transcende a própria história em uma conversação única. Seu processo de composição é determinado por sua crença de que a música pode expressar ideias religiosas e insights espirituais. Para ele, a metáfora musical é a forma expressiva que traduz as intuições mais profundas de um compositor. É uma linguagem sonora intricada, sutil, enigmática, mas, no entanto, essencialmente inteligível, em que as fronteiras do senso comum entre som e silêncio permanecem fluidas. A obra religiosa de Sketchinsky também pode ser interpretada como uma metáfora para a música em si, considerando o fato de que o significado da música muitas vezes surge como uma iluminação súbita. Light to Lighten, Luz para Iluminar, composta nos idos dos anos 80, foi proibida na antiga União Soviética quando toda arte que preconizasse o sagrado era censurada. E aqui temos uma síntese entre o sagrado e o secular, entre a dor e a esperança, que não deixa de ser o credo da nossa era. Nascido em Cracóvia, Zbigniew Preissner cresceu em uma pequena vila polonesa onde todos aprendiam música cantando na igreja. Não tínhamos acesso à música ocidental, diz ele. Ok, você até ouviu os Beatles, porque eles são assim meio inocentes, mas isso era tudo. Fizemos o nosso melhor para criar a Rádio Luxemburgo. E, além disso, mais nada. Mas o comunismo polonês não era como se fosse o russo. O padre era a pessoa mais importante na aldeia e até mesmo o secretário do partido ia à igreja. No final da adolescência, Preissner estava descobrindo a cena underground polonesa, centrada em um cabaré em Cracóvia chamado Piwnica pod Baronami,
onde um certo Karol Wojtyla fazia leituras de poesia e os músicos de jazz do país se apresentavam sem medo. Você podia fazer o que quisesse lá. Nós gravávamos uma entrevista do secretário de Estado e transformávamos em música. E, se eles reclamassem, nós dizíamos que estávamos promovendo o comunismo. Agora, você pode imaginar isso na Rússia? Você estaria em um trem para a Sibéria no dia seguinte à apresentação. No entanto, a Polônia ainda estava fechada ao Ocidente até 1989, quando o comunismo europeu entrou em colapso. E a primeira música pop ocidental que Preisner ouviu e que ele admirava realmente era o Pink Floyd. Antes de 89, tudo que se podia comprar nas lojas era vinagre, e a mentalidade polonesa é tal que essa escolha repentina era muito difícil para as pessoas. O Pink Floyd era sofisticado e inteligente o suficiente para fornecer uma metáfora para a situação com o álbum The Wall. Eu amo álbuns como Dark Side of the Moon porque tem uma melancolia que é muito britânica e muito polonesa também. Autodidata será a partir de sua colaboração com o cineasta polonês Krzysztof Kieslowski que Zbigniew Preisner alcançará sucesso internacional. Da grandiosidade operística da trilogia das cores aos sons abafados e melancólicos do Decálogo, as partituras sinfônicas de Preisner enriquecem as intricadas narrativas dos filmes de Kieslowski, acentuando seus significados espirituais. Ouvir as músicas compostas especialmente para o Decálogo, obra-prima do diretor polonês de profundo significado cristão, é mergulhar na experiência metafísica da música do silêncio. A música mais importante no cinema é o silêncio, mas para ouvir o silêncio você precisa tocar algo antes e depois do silêncio. Acreditávamos que a música expressava tais emoções e depois poderíamos experimentar o que Simone Weil chamava de o silêncio absoluto. Essa é a melhor música de um filme. Como fazer nascer do horror a beleza? Como encontrar sentido quando o sofrimento se aloja em nosso coração insone? Como enxergar nos pântanos da nossa depressão o caminho para a redenção? O que nos redime, o que nos consola? A história do compositor americano William Basinski, de sua obra máxima, Disintegration Loops, poderia ter sido uma não história, e seu nome jamais seria relembrado por nós se não fosse o súbito eclodir do mal em toda a sua racionalidade suicida em uma manhã de setembro de 2001. Desde que desistiu da universidade, onde estudava composição e saxofone, ali pelo final dos anos 70, William Basinski entusiasmou-se com a possibilidade de compor por meio da sobreposição de gravações musicais em loop, o método que passou a preferir e que nunca mais abandonaria. A partir de então, para assegurar a sua subsistência, trabalhou como telefonista, relações públicas, concierge e outras tarefas afins. Até 2001, entretanto, Basinski não conseguia afirmar-se como autor, embora tivesse conseguido editar, já em 1998, o seu primeiro disco, Shortwave Music, disco ignorado pela crítica. No entanto, durante todos esses anos, ele acumulou inúmeras gravações de loops em fita, e manteve-se sempre a trabalhar numa relativa obscuridade até o momento imprevisto em que ocorreu o ataque às Torres Gêmeas. As peças musicais que surgiram deste encontro com o inominável foram geradas 20 anos antes. Basinski conta que gravou essas músicas de fundo ou de elevador que eram muito comuns nos anos 80 nas grandes lojas de departamentos e mudou a velocidade dos tapes, desacelerando as melodias e editando para criar um som contínuo. Naquele momento, achando que o resultado ainda era muito perfeito sonoramente, achou que ainda não havia nada de interessante para fazer com aquilo e arquivou o material. Mas um dia, ele decidiu escutar aquelas antigas gravações.
mas o material físico estava muito deteriorado, assim afetando o som, que agora apresentava suas próprias rugas. O que ouvi me impactou profundamente. Cada uma das melodias contínuas desintegrou-se à sua maneira, no seu próprio tempo, mas, ainda assim, mantendo o que tornava cada uma peça única. E o que se perdeu era algo de uma substância sem importância. Percebi que gravara a vida e a morte dessas melodias. Veio o dia em que os aviões se desintegraram na realidade. O trauma atinge o centro, o coração do artista. Anestesiado, ele perde a vontade de compor, mesmo de existir. Foi então que aquelas velhas melodias ganharam finalmente sentido, significado. Basinski entendeu que da angústia, do medo, da tragédia, era necessário encontrar o sentido, era preciso encontrar a beleza. Nasceram as Disintegration Loops, peças sonoras musicais que poeticamente transfiguram o sacrifício, dando-lhe sentido, redenção. Basinski retrabalhou as composições não apenas pelo desejo esteticista, mas, e este mas é aquilo que realmente importa, para curar, cicatrizar sua alma. Retrabalhar essas composições era uma oração necessária para que a vida do espírito não definhasse em angústia e medo. Através dessas composições, ele iria novamente ouvir aquele sussurro da eterna esperança. Ouvir essas composições é uma experiência hipnotizante, meditativa, onde cada fratura, sim, a palavra é essa, faz parte da composição, e é essencial para aprendermos a eternidade que se revela para nós através dessas rugas, dessas cicatrizes, desses ruídos que revelam o eterno. As Disintegration Loops nos fazem lembrar, refletir, compreender que a existência é este ponto onde o eterno e o efêmero se encontram, onde nossas conquistas são fugazes e nossas derrotas, que se querem permanentes, encontram nas cinzas sua redenção. Com ecos de Penderecki e Arvo Pärt, temos aqui, na obra de Basinski, o rejuvenescer da arte musical naquilo de que mais temos carência, o sentido espiritual da obra artística. E para aqueles que se aventurarem a ouvir essas obras, que conseguirem pausar o fluxo viciante e pernicioso de informação, frustração e brutalidade que nos consome diariamente, a recompensa é de compartilhar aquilo que se revela imperecível, incessante, abundante, a eternidade da beleza que cobre de graça nosso mundo desintegrado.